No vídeo de hoje, a polêmica envolvendo a possível chegada do atacante Rony ao Santos Futebol Clube. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Bom domingo para todo mundo. Te dou a dica no início do vídeo, método BWay. Último domingo do ano, então você já está pensando em 2026, planejando, fazendo metas. Coloca o inglês como objetivo principal, porque ele muda carreiras, ele amplia possibilidades, ele te leva para outros lugares que você nunca imaginou. O inglês é fundamental no mercado hoje. Então você que está entrando no mercado de trabalho, você que está entrando na faculdade, está pensando já na carreira que vai seguir, pelo amor de Deus, pega essa dica e esse preço, 67% off. A Black acabou faz tempo, mas no método BWay não. Preço muito lá embaixo para o método mais bem avaliado da internet. É uma boa dica para você terminar o ano e planejar o seu 2026. Tá na hora de te destravar no inglês. Link na descrição e no comentário fixado. Galera, que calor, hein? Meu Deus do céu. Calor que tá fazendo aqui em São Paulo, deixa eu ver, eu tô gravando o vídeo às 8h30 da manhã deste domingo, dia 28 de dezembro do ano da graça de 2025. Deixa eu ver a temperatura, 29 graus agora, gente, 29 graus, um sol de rachar, um calor que você deixa todos os ar-condicionados ligados, nem sempre eles dão vazão, nem sempre eles aguentam, porque às vezes bate o sol no cômodo, como agora de manhã, bate um pouquinho de sol aqui, esquenta pra caramba e o ar torando, mas nem sempre, coitado, tá difícil, cara. Toma água, galera, e ao mesmo tempo, além de se hidratar, você precisa usar de maneira consciente a água, principalmente quem está aqui na Grande São Paulo, reservatórios estão vazios, Cantareira está lá embaixo, não está chovendo, então, ó, juízo, galera, juízo, hidrate-se e não fica jorrando água por aí com a torneira aberta o dia inteiro não, porque senão vai faltar. Aliás, já está faltando em alguns bairros, em algumas regiões mais altas aqui da capital, por exemplo, está faltando. Mas vamos lá. Dito isso, vamos falar do assunto Rony. Olha, você deve ter reparado que nesses últimos dias, né, acho que nessa última semana essa coisa ganhou musculatura, houve um movimento, não me pareceu coordenado, me pareceu algo absolutamente orgânico, genuíno, natural, de torcedores do Santos nas redes sociais, repudiando a possibilidade da contratação do Rony, contrários à contratação, inclusive com hashtag Rony não, que eu até coloquei aí como título do vídeo, não que essa seja necessariamente a minha opinião, mas só para ilustrar o que está acontecendo no ambiente virtual santista nesse momento. Em publicações de Natal do Santos, por exemplo, você vai ver lá no perfil, você vai ver comentários, um monte de gente, Rony não traz o Rony, não é para trazer o Rony e tal. Então, ponto de partida da nossa conversa sobre isso. É muito difícil você chegar, e aí não vale apenas para jogador de futebol. Se coloca aí em qualquer posição, em qualquer carreira, você chegar num lugar e existir um movimento de toda uma coletividade que pertence àquele lugar de alguma forma, no caso do torcedor, não com um cargo diretivo, mas participando do dia a dia do clube, como um consumidor, como um apaixonado, e aí você chega nesse lugar e esse clamor é contra a sua chegada, é muito ruim. É muito difícil. Você fala, caramba, tá todo mundo torcendo o nariz, acabei de chegar, os caras... Imagina, né? Eu troquei de empresa esse ano. Cheguei lá em setembro. Imagina se eu chego lá, todo mundo... esse cara, hein? Péssimo. Seria terrível para trabalhar. Então se coloca nessa situação. Ainda mais um jogador de futebol cuja carreira é pública, cuja participação do torcedor nos jogos ela é um fator importante, muitas vezes até decisivo, pontualmente falando. Então essa coisa do apoio, do respaldo, do carinho do torcedor. Veja o caso do Neymar, por exemplo. Um dos grandes pontos dessa volta do Neymar ao Santos foi o fato de ele encontrar no Santos carinho, acolhimento, que talvez ele não encontrasse em nenhum outro clube, pela identificação que ele tem, pelos títulos que ele conquistou na primeira passagem, etc. Então isso tudo torna o ambiente muito duro para o Rony, para uma eventual chegada. O que não quer dizer que o Rony, pelo simples fato
de uma boa parte da torcida não aceitar nesse momento a sua contratação, não dê certo, não possa dar certo. Aí eu vou chegar no segundo ponto, que é o momento de carreira do Rony. Para entender se existe uma possibilidade disso dar certo ou não, a gente tem que olhar o contexto da pressão, já abordamos, foi o primeiro item. Vamos olhar o momento de carreira do Rony. O Santos está prestes a contratar por 3, 4 milhões de euros. São os valores informados por quem acompanha o Santos hoje. Eu vi um vídeo do Lucas Mussetti muito esclarecedor sobre isso. O Atlético Mineiro pagou 6, já sabe que não vai vender pelo mesmo valor, já sabe que vai ter prejuízo nessa operação, prejuízo no valor de revenda e o prejuízo técnico porque o Rony não entregou a relação custo-benefício, não fechou. Só que o Atlético quer minimizar a porrada, o prejuízo. Então, o máximo que ele puder tirar de um possível interessado pelo Rony, ele vai conseguir. Não vou conseguir os 6 milhões de euros? Não. 4, vamos. 3, 3,5. Então, é mais ou menos nessas bases que se trabalha com a possibilidade de contratação do Rony pelo Santos nesse momento. E aí nós estamos falando de um investimento que é alto, levando em consideração a realidade financeira do Santos Futebol Clube. Quem falou sobre isso também, o algoritmo me recomendou, o algoritmo do YouTube, me recomendou uma série de vídeos de colegas santistas falando sobre o Rony. Acho que foi o Edu do Futirinhas, que ele colocou assim, é um clube que não tem dinheiro, mas gasta como bilionário. E há quanto tempo a gente bate nessa tecla? O Edu tem razão. Porque nós estamos falando de um jogador que hoje tem um salário de R$1,5 milhão no Atlético Mineiro. Um salário que é alto para aquilo que ele não vem entregando. Fiz vídeos sobre o Rony, eu devo ter feito uns 4, 5 vídeos esse ano sobre Rony, sobre Atlético. Sobre o Atlético fiz mais do que isso. Mas vídeos em que o Rony esteve ali como uma figura quase que central, foram alguns nesse ano. E em todos eu disse a mesma coisa, principalmente, estou lembrando de um, no momento em que ele entra com uma ação judicial contra o Atlético Mineiro, cobrando vencimentos atrasados, aí depois ele se despede de todo mundo, vou embora, aí no dia seguinte, não, calma, volta aqui, tem biscoito. Aí ele volta, retira a ação, pede desculpa, né, reintegrado, conversa com o Menin, né? Lembro de ter feito vídeo na época e ter dito, olha, beleza, o Rony está no direito dele, porque se você assinou o contrato, se você ofereceu o salário para o cara está trabalhando, você tem que pagar o salário. Agora, o retorno técnico o Rony não está dando ao Atlético Mineiro. Então, R$1,5 milhão é o salário do Rony. Eu não imagino que o Rony aceite uma queda muito significativa nos vencimentos. A briga vai ser para continuar num patamar muito próximo. E é um salário elevado para um clube cuja receita é pequena, comparando com tubarões do futebol brasileiro hoje, né? Dívida existe, problemas financeiros existem, o Santos não conseguiu pagar, o Santos fez um contrato, olha só, pra você entender, o Santos fez um contrato de 6 meses com o Neymar, o primeiro contrato. Ele vai demorar uns 2 anos para pagar o primeiro, porque ele não conseguiu pagar. Aí ele chegou pro Neymar e falou, pô, vamos diluir isso aqui, vamos fazer um bem bolado, eu vou te pagando até o fim da gestão do Marcelo Teixeira, até o final de 2000... Esse é o clube que contrata o Tassiano por 4,5 milhões de euros. Esse é o clube que traz o Tiquinho Soares para ganhar o salário igual ao do Rony no Atlético Mineiro, um jogador que estava em baixa. Esse é o clube que traz o Mike para ganhar mais do que o dobro do que ganhava do Palmeiras, que arrecada na casa de bilhão. Bi. O Palmeiras arrecada na casa de bi. E o Palmeiras realiza isso aqui. E o Palmeiras tinha um Mike como um dos seus laterais direitos. Aí o Mike foi perdendo espaço, Marcos Rocha, Giai, ele foi ficando para trás. Tá bom, vamos negociar o Mike. Aí quem vai contratar? O Santos, que arrecada muito menos do que o Palmeiras. E ele resolve pagar de salário para o Mike muito mais do que o Palmeiras pagava. Onde reside a lógica nessa operação? Eu não consigo enxergar. Isso sem falar nos outros negócios, né? O Morelos, que tinha um salário de quase R$1 milhão. Morelos.
O Furt, que tinha salário na casa de 1 milhão. O Patrick, que chegou do meu tamanho, antigo, não o meu tamanho de hoje. O meu tamanho em 2024, 2023, para ganhar o salário que ganhava. E não jogar e não poder nem pisar na Vila Belmiro, porque senão a torcida acabava com o Patrick, não tinha paciência com o Patrick. Possibilidade de trazer o Gabigol com o salário... O Gabigol ganha 3 milhões no Cruzeiro por mês. Vamos imaginar que, pelo que a gente está ouvindo aí, a ideia seria o Cruzeiro emprestar e o Santos paga uma parte do salário. Se o Santos pagar metade do salário, ainda assim será um salário de 1,5 milhão de reais para um jogador que vem em baixa há 3 anos. E eu tenho dito nesses últimos 3 anos sobre o Gabigol aqui no canal. Gente, jogador, e eu falava, jogador que está 1 ano mal, não é fase. Jogador que está 2 anos mal, eu ia atualizando, ano após ano, a situação do Gabriel. Pô, jogador que está 2 anos mal, já não dá para dizer que é fase. Eu agora já posso atualizar. Jogador que está há 3 anos jogando num nível consideravelmente abaixo do que ele já produziu, não é fase, não é algo pontual, não é algo passageiro, é a nova realidade desse jogador. Então, seria mais um jogador com salário alto, mesmo que o Santos não arque com todo o salário, será um salário alto, não tenha dúvida. Um cara que não vem entregando. Enquanto você vê, e aí, desculpa, eu não crio os assuntos, eu não crio as pautas, eu não crio o interesse do Santos no jogador A, do jogador B, eu comento o que é fato, o que está dado. Eu vou e dou a minha opinião. Eu gostaria muito de trazer sempre um viés positivo nos vídeos aqui sobre o Santos, mas o que você quer que eu faça? Enquanto o Palmeiras, e aí tem torcedor que detesta quando a gente faz comparações, mas eu não sou esse tipo de torcedor. Eu penso que a gente precisa olhar para o que os concorrentes estão fazendo. Você tem uma empresa, você tem um negócio, tem um pequeno comércio ou uma grande empresa, você precisa olhar para o que o teu concorrente está fazendo, você tem que olhar para o lado o tempo todo. O que esse cara está fazendo? Mais do que aprender com boas práticas dos teus concorrentes, você precisa se antecipar a eles. Esse é o segredo para você vencer. Então, o Santos olha hoje para o Palmeiras e vê o Palmeiras pagar 5 milhões de euros num jogador que é titular e capitão do Botafogo. Você vai ouvir hoje, você vai ver o ambiente digital alvinegro hoje, muitos já estão naquela de que, tá bem, não sei nem se seria titular esse ano, não sei, mas convenhamos, independentemente disso, acho que tem um pouco de raiva, chateação com a saída. De fato, o Marlon nunca foi uma unanimidade, mas ele está no bandeirão de ídolos da história do Botafogo porque ele foi votado maciçamente para estar lá. Então a torcida do Botafogo tinha, sim, carinho pelo Marlon, por mais que agora muitos não queiram admitir. O Palmeiras vai lá e pega esse cara do Botafogo, titular, não é o Tiquinho, que já era banco em 2024, que já estava em declínio desde o segundo semestre de 2023. Não, a situação é totalmente diferente. É um titular e, capitão do Botafogo. Botafogo, time que jogou a Libertadores e foi campeão em 2024, vai jogar a Libertadores de novo ano que vem, jogou a Libertadores em 2025, é um clube que está ali, com as loucuras do Textor, às vezes errando, às vezes acertando. Em 2025 errou e quase não acertou, mas tá ali, vai jogar pré-Libertadores. Quem o Santos consegue trazer nesse patamar assim? Gabigol tá em baixa no Cruzeiro. 3 anos jogando mal. Rony tá em baixa no Atlético. Também já uns 2 anos, pelo menos 3 anos, em baixa, jogando mal. Mike foi o jogador que chegou em baixa. Tiquinho foi o jogador que chegou em baixa. Quando que o Santos... Igor Vinícius chegou em baixa. É que o Igor Vinícius rendeu na reta final do Campeonato Brasileiro. Igor Vinícius se saiu muito bem. Mas quem o Santos hoje traz, quando você olha para o mercado, o Santos trouxe o Tassiano no início do ano passado, na virada de 24 para 25. Qual é a contratação que o Santos faz hoje, que você fala, pegou um cara em alta, Bilal Brahimi.
Bilal Brahimi. Bilal Brahimi. Que é o pai da criança. Além dos valores, além de pagar 700 pau pro cara que não entra em campo, ninguém teve a hombridade de assumir. Fui eu. O presidente vira e fala, não, Vojvoda. Aí o Vojvoda fala, não fui eu não, só me entregaram o nome, eu olhei, fiz uma pesquisa lá, falei, tá, atrás. Ninguém assume. Ninguém chega e fala, ó, fui eu. Né? Bilal Brahimi. Então, gente, gostaria muito de fazer vídeos com ar de positividade. Tudo lindo, tudo bonito. Mas eu não invento a realidade, eu não desenho, eu não sou o pintor da realidade, eu não sou o escultor da realidade. Eu sou um observador dela. E eu entendo o movimento de preocupação do torcedor do Santos ao trazer o Rony. Eu acho que o Rony é um cara, outra frase que eu digo muito sobre o Rony, que não rouba o clube. O Rony não rouba o Atlético Mineiro. Você pode discutir se ele entrega um desempenho compatível com o que ganha. Agora, roubar no sentido de jogar de sacanagem, não se dedicar, não correr, não se entregar, isso ninguém pode acusar o Rony. O Rony nunca fez isso. O Rony se mata de correr em campo, de pressionar adversário, de atacar espaço. No Palmeiras era assim, no Atlético foi assim. Agora, o Rony tem um teto técnico, que não é dos mais altos. Esse é o grande problema. Roubar, ele não rouba. Ele não vai chegar no Santos e vai sacanear o Santos. E vai sentar em cima do contrato, não quero jogar, vai arrumar uma dorzinha aqui, uma dorzinha. Não, o Rony não é esse tipo de cara. Nunca foi. Pelo contrário, super dedicado, super profissional, super sério com a carreira. Agora, tem os seus problemas técnicos. Acho que salário na casa de 1,5 milhão, R$1 milhão para o momento de carreira do Rony não se justificaria. Um investimento de 4 milhões de euros pelo momento de carreira do Rony não se justificaria. Se você traz esse negócio para patamares um pouquinho mais realistas, talvez a percepção do torcedor mude. Opa, tá aqui, tem uma oportunidade de mercado e tal. Mas com o que está sendo divulgado, dá para entender a reação do torcedor do Santos e falar, pô, não, nesses valores aí não tem como. O problema é que o Santos tem sido um clube com muita dificuldade de trabalhar em bases realistas. O Santos tem viajado muito na maionese. Esse é o problema. Bom, deixa a sua opinião nos comentários. Bom domingo para todo mundo. Like se você ficou até o final. Beba água, pelo amor de Deus, hidrate-se. Principalmente os idosos, principalmente a criançada. Dá água pros moleques aí o dia inteiro. Água. Hidrata a criançada aí, que a criançada quer correr e não quer beber água. E são os que mais sofrem, os que mais correm risco de desidratação nesse período de calor estúpido que tá fazendo. Eu não gosto desse troço. Nunca gostei de negócio de calor, calorão, 40 graus. Rio, 40 graus. Deus me livre. Deus me livre. Né? Apesar de ser carioca, mas tô fora disso aí. Então, por favor, se cuida, vai sair no sol, não esquece do raio do protetor também. Pô, o Jorge tá parecendo a minha avó, cheia de conselho, mas tem que ser, irmão, tem que ser porque o bicho tá pegando, beleza? A gente tem que se cuidar. Like no vídeo se você ficou até o final, beijo, juízo, tchau!